Pois é, meus amigos, estamos chegando com mais um boletim BPC Loas, mas antes de entrarmos de fato no tema do vídeo, eu quero te convidar para você fortalecer o nosso trabalho, deixando o seu like, também o seu comentário. Pois é, meus amigos, mais uma vez o Globo, né, veio com mais um editorial, né, e olha só, o editorial deles é o seguinte, né, que o INSS errou, ou seja, que o governo federal errou de parar o pente fino no BPC e no Bolsa Família. Ou seja, meus amigos, jornais como o Estadão, contra o Globo, a Folha de São Paulo, eu nunca vi esses jornalões, meus amigos, ir ao encontro da sociedade, ou seja, falar bem desses tipos de benefício, né? O único pensamento quando eles fazem esses editoriais né, para endurecer o BPC, para fazer endurecer as regras, ou seja, gente, é sempre contra a população brasileira. Eu fico bobo, né, com esses editoriais, né, que saem desses grandes jornalões, digamos assim. A matéria diz o seguinte, meus amigos: o governo errou ao fechar acordo com a Defensoria Pública da União, a DPU, para suspender até 1º de julho do ano que vem a obrigatoriedade de visita residencial para concessão ou manutenção do Bolsa Família e do BPC. Há quem afirma morar sozinho, né? A exigência foi estabelecida em maio do ano passado, diante das evidências de fraudes na classificação de famílias como unipessoais para ampliar a quantidade de benefícios recebidos em uma mesma residência, né? A DPU entrou com processo contra a União, alegando haver suspensão de benefícios sem ter havido visita. Em vez de aceitar o acordo com a DPU, que preserva o caminho para as fraudes, o governo deveria ter reforçado o pente fino por meio da checagem residencial, né? Ou seja, meus amigos, o que esse editorial diz, né? Que o governo jamais deveria ter feito esse acordo, né, com o Ministério Público, né? Ou seja, um monte de gente estava tendo BPC, tendo Bolsa Família sendo cortado, né? E aí o que a Defensoria Pública fez? Olha, gente, desse jeito não dá, né? Como que vai cortando os benefícios dessa maneira sem visitar a pessoa e já vai tesourando o benefício, né? E o governo voltou atrás e suspendeu até o dia 1º de julho de 2027. Aí, né, o Globo não ficou contente por causa disso, porque, segundo eles, a fraude está rolando solto, né? Não faltam, ó o que o Globo diz, não faltam estudos técnicos revelando sinais gritantes de fraudes. Basta lembrar a auditoria realizada em 2023 numa amostra aleatória de famílias pelo Tribunal de Contas da União. Ela constatou que em 2 de cada 10 domicílios, né, havia beneficiário do Bolsa Família com uma renda familiar acima do teto estabelecido pelo programa. Ah, que novidade, né? Passa 30, 40 reais, 100 reais, aí já é motivo de cortar. É esse o pensamento, né? Enquanto isso, o governo fica enchendo, né, o rabo dessas emissoras grandes de televisão, né, com verbas públicas publicitárias, né? É exatamente dessa maneira, né? Para eles tudo, para o povão nada, né? Se passou um pouquinho dos critérios de renda, né? Segundo esses jornalões, que para mim é jornalecos, né? Já é motivo para suspender, já é motivo para cortar o benefício. No ano passado, o Ministério do Desenvolvimento Social baixou uma portaria, né? Para que 20% dos inscritos, onde estão registrados os beneficiários de programas sociais, fossem inspecionados presencialmente. No acordo com a DPU, suspendeu o pente fino. O argumento da DPU é que as prefeituras responsáveis pelos centros de referências da assistência social e o acesso ao direito aos benefícios do programa precisam se estruturar. Ou seja, meus amigos, o que quer dizer? Né? Que os CRAS municipais não têm estrutura física, né, para atender essa demanda. Agora, meus amigos, né, como vocês viram, né, o Globo acha que foi um erro, ou seja, tinha que visitar todas as casas, né, de beneficiários do BPC e do Bolsa Família unipessoais. Então, gente, será que o certo, né, por exemplo, vamos imaginar que, na minha modesta opinião, se o governo está a fim de fazer, né, ou seja, porque vamos deixar claro aqui, gente,
tudo que a Globo manda fazer, o governo faz. Essa que é a grande realidade, né? A Globo, o Estadão e a Folha de São Paulo pressionou o governo enfia o rabinho lá no meio das pernas e vai acatar as ordens, né? Me parece que quem manda no país são esses aí, né? Essa que é a grande realidade. Então, se querem fazer esse modelo, né, de visita presencial para checar em loco quem recebe o Bolsa Família e o BPC, por que que o Ministério do Desenvolvimento Social não mapeia as cidades onde tem mais pessoas unipessoais recebendo benefício? Vamos imaginar que a cidade de Ferraz e Vasconcelos, em São Paulo, né? O governo fez um levantamento e descobriu que a cidade... Gente, esse aqui é um exemplo hipotético, né? Só para ilustrar. Aí, né, fez... Nossa, Ferraz e Vasconcelos está disparado como a cidade que mais tem pessoas unipessoais, né? E a cada dia que passa aumenta mais. Aí sim é motivo de alerta, né? Aí sim o governo poderia realmente, né, se preocupar. Poxa, eu vou ter que dar uma checada lá em Ferraz e Vasconcelos, né? Porque tem muita gente que está dizendo que mora sozinho, né? E o número a cada dia vem aumentando mais, né? Ou seja, aí sim há um sinal de alerta e precisa verificar. Agora, se tem uma cidade aí que tem, vamos imaginar que tem é, 500 pessoas que diz que mora sozinho, esse número permanece igual. De vez em quando, né, entra dois, de vez em quando sai um. Ou seja, não há motivo, né, de fazer essa checagem em loco, né? Mas, enfim, gente, a cada dia, né, que a gente acompanha aqui, principalmente em relação ao BPC, eu falo, gente, mais em relação ao BPC, porque o BPC e o Bolsa Família, apesar de serem dois benefícios muito similares, mas são totalmente diferenciados. Por que eu falo isso? Uma pessoa que recebe o Bolsa Família, né, são pessoas normais, ou seja, amanhã ou depois, se ela perder o Bolsa Família, o que vai acontecer? Ela vai entrar no mercado de trabalho, né, ela vai ter uma vida normal. Essa que é a grande realidade. Agora do BPC, nós estamos falando de um outro grupo. São pessoas com deficiência. Se esse deficiente perder o BPC por causa de uma visita dessa, né? Como que essa pessoa vai trabalhar? Como essa pessoa vai se sustentar, né? Às vezes morando lá onde que nem emprego tem, né? Sem falar das barreiras do dia a dia, né, que essas pessoas com deficiência enfrentam. Ou então vai lá e corta, por exemplo, um BPC de uma pessoa idosa lá com seus 70, 75 anos. Gente, não faz muito sentido esse tipo de questão, né? O Globo que vai me desculpar, né? Mas nessa questão eu acho que o governo sim acertou, né? Acertou em ter feito esse acordo com a DPU, né? Com outras entidades, porque vai preservar muitos benefícios. Agora, é como eu mencionei, né? Acho que o governo deveria sim olhar com um olhar mais atento, com um olhar mais clínico, digamos assim, em cidades, né, aonde o número realmente disparou, né? E aí que pode sim, nessa cidade, estar acontecendo uma ação coordenada, né? Para que pessoas, né, que não têm o direito recebam o benefício. Mas eu quero saber a sua opinião, gente. Por que será que o Globo é sempre contra o pessoal do BPC, o Estadão e a Folha de São Paulo? Será que esses caras... Ah, sabe por que eu falo isso, gente? E daí, tipo assim, veja só, né? Essas emendas parlamentares hoje, né? Que é enviada para os municípios, né? Geralmente elas são gastas tudo para contratar show, né, de famoso, né? Tem cidades aí que não tem educação, não tem saúde de qualidade. Chega uma emenda parlamentar, ao invés do prefeito abastecer, né, as prateleiras da farmácia com medicamentos e tal, o que que faz? Vai pagar um show de R$ 1 milhão para Gustavo Lima, um show de R$ 800 mil para Ana Castela. Ou seja, meus amigos, isso aí o Globo fica quietinho, do Estadão fica quietinho. Ou seja, quem causa fraude no Brasil é só o pessoal do BPC e do Bolsa Família. Os grandão, né, esses famosos aí que comem o dinheiro público, não, tá tudo normal, tá tudo certo. Você vê, gente, como o Brasil ele é complicado, né? Esses grandão, eles querem que o pobre, a cada dia que passa, tenha menos, menos e menos. E os ricão podem fazer o que quiser, né? Porque esses jornalões não vão fazer editorial nenhum para criticar.